Coronel, eu queria começar perguntando para o senhor, em linhas bem gerais, quais são as principais ações à frente do IMA? O senhor já desenvolveu algum planejamento específico? Nós fizemos um planejamento inicial, estamos trabalhando algumas linhas de ação. A primeira foi a de reorganização das ações do Instituto, e dentro dessa reorganização nós tratamos de questões relacionadas à diretoria de biodiversidade, chamamos, que cuida de parques e reservas em geral. Nós lançamos um programa de regularização fundiária, para tratar da regularização das unidades de conservação, que há mais de 20, 30, 40 anos estão aguardando a regularização. Esse programa é um programa estadualizado para resolver o problema daquelas unidades de conservação, são os parques e reservas em geral, que temos condição de, a partir daí, ter a justa indenização para aquelas pessoas que têm um título e até hoje não receberam. O senhor falou em autodeclaração, isso é uma possibilidade? O senhor não teme que isso possa conturbar um tanto o processo? Então vamos voltar a um ponto. O que nós estamos colocando aqui é que existe uma necessidade, que é real, que não é só em Santa Catarina e no restante do Brasil, de que o processo de licenciamento seja rediscutido. E essa rediscussão passa até pela questão de você analisar de que forma hoje ele é realizado e como ele deve ser realizado. Uma das possibilidades que a gente observa é a possibilidade é um exemplo da autodeclaração daqueles processos que hoje são licenças ambientais de operação em renovação. Se não tem nenhum tipo de alteração hoje, se o empreendedor ou o solicitante entra no prazo legal de até 120 dias antes, mesmo que ela não seja analisada, ela continua válida. Então, onde eu coloquei a possibilidade. E por que não pensar naquela situação de que, ao invés de você aguardar 5, 6, 8 anos para fazer a renovação, porque ela continua válida, você fazer uma autodeclaração. Faz a autodeclaração. Não, vamos lembrar, não tem alteração da licença. O empreendimento já existe e ela está em renovação sem qualquer alteração. A autodeclaração serviria para isso, para você fazer a gestão, e não vou falar nem aproveitar, em fazer a auditoria a partir daí. Coronel, teve recentemente uma operação do GAECO que implicou o nome de Canoinhas também, e houve várias especulações porque envolvia justamente questões ambientais. Na verdade, depois soube-se que era lá de São Miguel do Oeste o caso, e houve algo aqui em Canoinhas que ainda não está muito claro para a gente. O senhor pode explicar um pouquinho dessa operação, o que o senhor conseguiu descobrir a respeito? Bom, na verdade, em relação à operação, ou qualquer operação que venha a tratar de desvio de condutas, o Instituto ele vai ser parceiro, é parceiro do Ministério Público e dos órgãos de controle. Estamos dando todo o apoio necessário para que a ação continue, mas ela está em investigação. É uma investigação que não é de agora, não é desse momento, é uma investigação que já vem ao longo de todo o ano passado e que culminou agora com a decisão de tornar pública. Em Canoinhas não é em relação ao Instituto, são pessoas envolvidas que moravam aqui. Então, essa ação é uma ação coordenada pelo Ministério Público e que ela vai, com certeza, buscar as pessoas. Quando eles falaram em relação lá, o que saiu, inclusive, o município esse e aquele, não é que são partes integrantes do Instituto. São pessoas envolvidas ao longo de todo o estado de Santa Catarina que estão sendo chamadas a depor nesse processo. Entendi. O governo federal ele tem sinalizado com uma espécie de relaxamento das questões ambientais, né? Ele fala, por exemplo, que não há necessidade de tanta burocracia no processo. O senhor compartilha dessa mesma opinião? Embora o governo federal responda pelo IBAMA e, no caso, o IBAMA seja um instituto estadual. O que eu acredito é que existe a necessidade de uma rediscussão da questão. Não é que está existindo um relaxamento das regras do poder do governo federal. O que está havendo é uma nova forma de pensar a matéria e que existe a necessidade dos órgãos de controle, sociedade organizada e os poderes constituídos,
de analisarem a questão e a partir daí tomar uma decisão no sentido do que é correto e o que deve ser feito. Eu acredito sim, e se nós conseguirmos juntar o que a sociedade quer, proteção ambiental e o desenvolvimento econômico, nós temos condição de ter uma das melhores legislações ambientais do mundo em relação, por exemplo, à questão do licenciamento. Você acha que hoje o licenciamento, todo o processo de licenciamento hoje, ele tem a lei que estabelece o licenciamento, mas todo o restante é feito por meio de resolução, portaria ou decreto. Então, precisamos hoje rediscutir os instrumentos e, se entender de forma legal, fazer o regramento, e aí sim, nós precisamos de controle para que o dano não permaneça. Hoje, se você verifica, é que independente do que vamos fazer, muitas vezes o dano continua e permanece. Tem que haver a necessidade de reparar aquele dano e de fazer acontecer da maneira certa. Do que o senhor já viu até agora, é possível reduzir um pouco a burocracia, os prazos? Isso é possível ou o senhor acha que é adequado o que tem hoje? Não, nós precisamos potencializar. Por isso criamos dentro do próprio Instituto o programa IMA em Movimento, por exemplo. É verificar onde tem boas práticas e que essas boas práticas sejam potencializadas, e verificar onde temos gargalos e buscar dentro da nossa própria estrutura os técnicos de outras regionais ou de outras codantes, como chamamos, das coordenadorias, para fazer aquele gargalo deixar de existir. O que precisamos mesmo é que a sociedade conheça não só o licenciamento, mas que conheça o Instituto, conheça as regras e nos auxilie nesse processo não é a atualização, é nesse processo de redescobrir o ambiente, redescobrir a licença, e que licença ambiental é um instrumento de gestão, e assim deveria ser tratado. Coronel Venâncio, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, conversando com a coluna nesse final de semana. Obrigado, coronel, e boa sorte à frente do IMA. Agradeço e desejo a todos felicidades e que possamos juntos criar momentos para discussão, momentos de construir uma nova visão e que essa visão seja positiva para o ambiente.